Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aqui e eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Salmos, capítulo 73, que está escrito no versículo 17. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. No capítulo 73, que é o Salmo de Asaf, ele começa dando uma declaração, ele diz assim: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Por quê? Aí ele diz por quê? Pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos. Então ele faz uma declaração de quem Deus é bom, só que aí ele fala: quanto a mim, quanto eu que sou falho, eu quase fui, quase caí, quase escorreguei. Por quê? Porque eu desviei o meu olhar. Eu comecei a olhar para os ímpios e a prosperidade dele, para os perversos, comecei a ter inveja. E sabe por que Asaf teve isso? Porque ele começou a observar assim: nossa, eu busco a Deus, me consagro ao Senhor e olha como é que eu vivo, como é que eu estou. Ele começou a olhar para os ímpios e ver que os ímpios tinham prosperidade, ele via que os ímpios eram bem de vida. Só que aí ele ficou nesse questionamento, ele começou a falar isso e aquilo. Aí no verso 17 ele diz assim: até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. O que é que aconteceu aqui? Enquanto ele estava ali questionando, falando, ele não estava entendendo nada. Mas até que ele foi ao santuário de Deus, ele começou a entender o que? O seu fim. Trazendo para nós, para nossa vida, muitas vezes nós perdemos o foco, nós perdemos a nossa estrutura espiritual. Por quê? Que a gente começa a olhar a prosperidade dos ímpios, a vida boa do fulano de tal que não serve a Deus, e a gente começa a compreender: nossa, eu me consagro, eu busco a Deus, e olha como é a minha vida, olha como é a vida dele, começa a fazer essa comparação errada. Aí, quando a gente busca a presença do Senhor, a gente vai olhar lá para o Sermão do Monte, vamos lá para frente, no Novo Testamento, e Jesus começa a observar as aves do campo, observar os lírios do campo. Sabe o que Jesus está mostrando? Ele disse: vem cá, vem ter um tempo aqui comigo. Asaf só começou a compreender as coisas quando ele entrou no santuário, porque muitas vezes a gente não consegue compreender as coisas de Deus porque a gente fica questionando com nós mesmos ou com alguém. Aí a gente vai bater um papo com alguém que não tem resposta para dar. Mas quando você tira um momento com Deus, não é que você vai entender tudo, porque a nossa capacidade, a nossa compreensão humana, ela é limitada. Mas Deus começa a te dar começa a ampliar a tua visão. Aí você começa a chegar ali perto de Jesus, Jesus começa a te mostrar. Ele começa a fazer você ver lá uma visão de futuro. Porque os ímpios, no fim, eles perecerão. Eles serão destruídos. Nós sabemos disso porque a palavra nos garante. Mas aqueles que buscam ao Senhor, eles têm uma esperança de glória eterna e ainda é cuidado por Deus aqui. Jesus mostra lá nesse sermão como ele cuida. Ele diz: olha para as aves do céu. Elas não semeiam nem cegam, mas o Pai as alimenta. Olhe para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, mas nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Quanto mais não vestirá a vós, não alimentará a vós. E Jesus nos chama de pessoas de pequena fé, homens de pequena fé. Porque a gente olha para as circunstâncias e não começa a chegar ao Senhor, que não depende de circunstâncias para trabalhar. E aí ele fala assim: tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás para a glória. E no versículo 23 ele diz assim: apesar disto, estou continuamente contigo, tu me seguraste pela mão direita. O que podemos compreender aqui é que apesar de tudo isso, apesar dos ímpios prosperar aqui, mas nós, o que permanecemos na presença de Deus, nós estaremos continuamente com Ele. Ele nos segura pela mão
e nós estaremos na glória. O que faz diferença aqui não é exatamente o que acontece conosco, mas quem está conosco e o que nos espera à frente. Porque os ímpios, a gente sabe, eles perecerão, mas nós permaneceremos na presença do Senhor. E ele vai fechando aqui. A minha carne e meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração, a minha porção para sempre. Porque a gente falha quando a gente começa a observar, mas se você decidir buscar um tempo com o Senhor, não é que você vai entender tudo, mas Deus vai começar a ampliar a tua visão espiritual e você vai começar a compreender e observar algumas coisas e entender que, como diz aqui o último versículo, mas bom é para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Em vez de ficar falando porque isso, porque aquilo, declare a obra, ponha a confiança no Senhor e declare as obras dele. Porque ele diz assim, ó, versículo 27, porque eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Não vale a pena estar distante da presença. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti, estão longe da tua presença, que até prosperam, mas estão longe, tão distante, perecerão, serão destruídos. O seu fim será fim de morte. Mas aqueles que buscam a tua presença, aqueles que se aproximam do Senhor, que põem sua confiança nele, terão a sua presença, a sua força e ainda receberão uma glória eterna que está preparada para aqueles que permanecem até o fim. Então, entendendo a palavra, então quando vier os questionamentos, as dúvidas, começar a observar outras pessoas e ver, nossa, mas ele não serve a Deus, ele é assim. Lembre-se, o que importa não é o que eu tenho aqui materialmente, a prosperidade, o sucesso aqui, mas é se a presença de Deus é comigo e se no fim, como será o fim? O fim daqueles que servem a Deus é uma promessa de vida eterna, de glória eterna. O fim daqueles que não servem, que vivem como querem, é destruição, é fim de morte. E é por isso que nós devemos apegar-se à palavra. Porque aqui na terra todos os caminhos ao homem parecem puros, aos seus olhos parece bom, mas só o Senhor sabe. Muitas vezes esses caminhos que aparentemente aos nossos olhos é bom são caminhos de morte. Mas quando nós começamos a olhar pela palavra, a gente entende esse caminho é estreito. Jesus disse, a porta é estreita, estreito também é o caminho, mas esse caminho conduz à vida eterna. Agora, o caminho que é largo, a porta que é larga, ela conduz à perdição eterna. Então, escolha qual caminho você vai seguir. Escolha aproximar-se de Deus, escolha entrar no santuário, buscar a presença. Você vai começar a compreender algumas coisas e ainda vai declarar as obras do Senhor, porque você vai compreender. Bom é aproximar-se de Deus.